vocês sobre um assunto que aparentemente não tem nada a ver com o que a gente costuma tratar por aqui, mas que no final das contas acaba sim tendo alguma relação, que é nos arquétipos, são os arquétipos na construção de personagens fictícios. Eu montei um organograma aqui para vocês, que obviamente não fui eu que criei, né? Eu vi esse organograma numa aula de um professor de comunicação que eu tenho, chamado Eric, e eu estou reproduzindo aqui para vocês, mas tentando trazer um pouco para o nosso contexto aqui, principalmente para o pessoal que, como eu, assim, gosta dessas teorias da conspiração, de manipulação da mídia. Aprendendo esse esquema aqui dá pra gente verificar com mais sucesso e com mais profundidade essa questão dos personagens, das ideias que eles tentam passar pra gente. Esse organograma aqui então começa lá em cima, arquétipo, né? Depois do lado embaixo tem em azul ser. O ser é o personagem antes, é o personagem completo, né? Mas principalmente antes dele receber o chamado, que é quando, por exemplo, o Peter Parker do Homem-Aranha, antes dele se transformar em aranha, que ele era aquele nerd todo desajeitado com as mulheres, que sofria bullying na escola. Por exemplo, também o Frodo do Senhor dos Anéis, quando antes dele receber também o chamado para levar o anel para a fenda da perdição. Então temos aqui o ser. Esse risco azul representa toda a vida dele, né? Embaixo vocês veem que no meio da vida ele recebe o chamado, tem uma seta verde-limão aqui puxando embaixo, ele recebe o chamado para ser o herói. Mas isso não acontece de forma direta, né? Como nós podemos ver aqui no organograma, ele não é direto impulsionado da vida normal que ele levava antes para a vida de um herói. Ele tem primeiro, aqui no meio, uma linha preta, tem primeiro os obstáculos, por exemplo, os vilões que ele tem que enfrentar. Nós podemos citar aí vários vilões, o Sauron do Senhor dos Anéis, podemos citar aí o olho que persegue o Frodo é um obstáculo. Quando ele põe o anel, o olho o enxerga no vazio, como ele mesmo disse. Podemos citar também o Super-Homem, um dos vilões mais famosos que nós temos na história da ficção, dos filmes blockbusters principalmente, é o Lex Luthor, né, que sempre tenta fazer alguma coisa pro Clark Kent não obter sucesso, né? O alter ego do Clark Kent, como todos sabemos, é o Super-Homem. Temos também o poder que ele recebe. Por exemplo, o Peter Parker, ele é picado por uma aranha e recebe superpoderes. O Hulk, ele toma uma fórmula geneticamente modificada e ganha força quando fica nervoso. O Harry Potter, ele descobre que é bruxo, né? Aquela visita no primeiro filme, no primeiro livro também, a Pedra Filosofal, né? Que ele descobre que é bruxo através da visita do Hagrid à casa dele, né? A casa dos tios dele. Também saber e aprendizado, que são duas coisas que acontecem muito. Por exemplo, nós podemos citar aí o treinamento do Neo no Matrix, quando ele tenta pular os prédios e se esborracha no chão, né, dentro da Matrix. Podemos dizer que essa é a parte do saber e do aprendizado, que ele descobre, não é apenas descobrir que ele é um herói, que ele tem superpoderes, mas que desenvolver esses superpoderes de alguma forma, né, através de um treinamento, através de mentores. O Morfeu é o mentor do Neo, o professor Dumbledore é o mentor do Harry Potter, o Gandalf é o mentor da Sociedade do Anel. Temos aí também outros mentores, o próprio Ben Parker que é o tio do Peter Parker, aquele que diz aquela famosa frase: com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Ele também podemos dizer que é uma espécie de mentor, não do Homem-Aranha, mas do Peter Parker, quando ele descobre que é o Homem-Aranha, mesmo sem saber, ele está sendo o mentor do Homem-Aranha. Aí depois do aprendizado, quando ele vai para a batalha definitivamente contra os vilões, ele passa pela primeira morte. Essa morte é uma morte nem sempre literal, né? É uma morte metafórica também. Ele passa por derrota, humilhação, e ele acaba encontrando as suas origens. Nós podemos citar aí também o próprio Gandalf do Senhor dos Anéis, que nós acabamos de citar. Ele passa por essa transformação.
da Sociedade do Anel para as Duas Torres, ele na luta com o Balrog ele é Gandalf o Cinzento, né? E aí ele morre, passa por uma transformação e volta como Gandalf o Branco, ou seja, mais iluminado, com mais poderes. Ele teve um encontro com as origens e disso ele saiu mais forte. E saindo desse encontro com as origens, nós também podemos citar aí o Super-Homem, quando ele tem encontros com Kryptonita, né, que ele acaba ficando fraco, acaba ficando debilitado. Ele tem esse encontro com as origens, essa derrota parcial, né? Quando ele volta desse encontro com as origens, ele tem a chamada segunda morte. Essa sim, perfeitamente uma morte metafórica, porque na verdade morre a primeira parte mais frágil dele e ele renasce com uma nova identidade. Aí sim, aqui vocês veem eu puxando uma outra setinha pequena aqui embaixo, cor verde limão. Aí sim ele é plenamente um herói, que é quando ele vence os vilões e todos ficam sabendo que podem contar com ele na hora que tiverem problemas. Esse esquema que eu montei aqui para vocês, ele pode ser observado em todos os blockbusters, ou seja, em filmes de grande bilheteria, que são essas aventuras. É lógico que um filme alternativo e tal, você não, um drama, você não vai encontrar isso no personagem principal do filme, no protagonista, né? Mas você encontra isso aqui em novela, você encontra isso aqui em filmes de super-heróis, em grandes filmes fantásticos, né? Em filmes épicos. Nós podemos citar aí também o Batman, né? O Batman aqui no arquétipo seria o ser antes dele, quando ele era simplesmente Bruce Wayne enquanto criança, os pais dele são assassinados num assalto, né? Ele recebe o chamado para ser o herói que é através do sofrimento pela perda dos pais, ele recebe o chamado para ser o herói, mas o obstáculo dele, primeiro, qual é? Além da morte dos pais, é o medo do morcego que ele tem, né? Mas por isso mesmo que ele acaba se transformando no homem morcego. Ele vence esse medo através do poder que ele recebe. Ele não é revestido de superpoderes literalmente, mas ele metaforicamente ele tem o poder. O Batman, ele não é um super-herói que veio de outro planeta, como a maioria deles. Ele não teve contato com nenhuma fórmula genética, nada disso. Mas ele tem superpoderes do ponto de vista metafórico. Ele aprende a lutar, aprende a combater o crime. Por essa questão dos pais terem sido assassinados por um criminoso, ele vai combater um crime em Gotham City. Ele tem a primeira morte dele. O Batman tem várias histórias, né? Nós podemos citar, por exemplo, quando o vilão é o Coringa, né? Que é o mais famoso dos vilões. Todas as vezes que ele luta com o Coringa em diversos filmes, aí ele acaba perdendo a batalha, acaba apanhando e tem que voltar para casa todo ferrado, né? Ele passa por essa primeira morte, né? O encontro com as origens. Inclusive nós podemos ver em alguns filmes, quando ele acaba apanhando, ele tem aquele sonho, aquelas visões que ele vê os pais dele, e aí depois ele acorda, parece que mais forte, com essa nova identidade para ser um herói pleno. Podemos citar isso nos filmes de ação também. Aí por exemplo, o Rambo do Sylvester Stallone, ele também não tem superpoderes, obviamente, ele é um soldado, lógico que mata 500 mil pessoas e não leva um arranhão, né? Mas ele recebe o chamado quando ele vai para a guerra. Aí a vida dele é extremamente modificada, ele encontra obstáculos porque ele está numa terra diferente, uma terra inóspita, onde existem várias pessoas querendo acabar com a vida dele, mas ele, com o poder que ele tem, o poder de luta que ele tem, ele acaba vencendo esses obstáculos. E o aprendizado dele é mesmo naqueles países, geralmente os primeiros filmes se passavam no Vietnã, né? E o aprendizado dele é saber lidar com essa nova realidade, aprende a viver na floresta, enfim. Aí a primeira morte dele, quando, por exemplo, aquele primeiro filme, quando ele cai das montanhas e acaba se estabacando nas árvores lá embaixo, nós podemos dizer que essa é uma primeira morte metafórica, onde ele tem derrota, humilhação, encontro com as origens, e quando ele se recupera de tudo isso, ele volta com uma nova identidade e vai lá matar os bandidos. Aí que ele se transforma num herói pleno.
Então, se vocês observarem nos filmes, nesses filmes que eu estou falando, os chamados blockbusters, né, você vai encontrar essa estrutura em todas as vezes os personagens protagonistas, que são os heróis, né? E isso aqui facilita muito a identificação de propaganda. Por exemplo, Hollywood tem muito disso de vender uma ideia para nós, para o mundo todo, através dos seus filmes, né? Nós podemos identificar melhor essas ideias e, e absorvê-las ou descartá-las conforme as nossas ideias com mais facilidade, né? Porque se essa ideia vem subliminarmente para as nossas mentes, nós acabamos aceitando com mais facilidade porque nossos mecanismos de defesa estão desativados, né? Então é isso que eu queria falar com vocês. Até mais.